Então, boa noite a todos, bem-vindos aqui no presencial, também no online, né? O pessoal aí de casa nos acompanhando. Neste nosso 27º encontro, ainda os 10 mandamentos, continuação, né? A minha ideia original era fazer só 3 encontros, né, dos mandamentos, né? Que seria uma introdução e outros 2 encontros que era amar a Deus e amar ao próximo. Só que os assuntos foram se delongando e aí já estamos indo para o terceiro encontro já e semana que vem vamos fazer mais um. Então vai ter no geral acho que uns 4 ou 5 encontros sobre os 10 mandamentos. Que, querendo ou não, a gente já está assim caminhando para o final, né? Assim dos encontros da Escola da Fé. Ainda temos o mês de novembro inteiro, né? Então ainda temos uns 6 encontros, 7 contando com esse, né? Onde a gente vai ver hoje mais uma vez os 10 mandamentos, né? O quarto, o quinto e o sexto mandamento da lei de Deus. Começando então hoje a segunda parte, né, dos mandamentos. Mas antes de iniciarmos, então, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, como nós estávamos vendo, capítulo 1 dessa terceira parte do nosso catecismo. A primeira parte foi o creio, a segunda parte foram os sacramentos e agora a terceira parte, os 10 mandamentos. O capítulo 1 é dividido nos 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, né? Que em resumo é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Então, os 3 primeiros mandamentos, em resumo, é amar a Deus, né? Amar a Deus. E que é amar a Deus sobre todas as coisas, como nós vimos, o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é este: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento, não falar o santo nome de Deus em vão, né? Que como nós vimos, só em resumo, proíbe, né? Então, o segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus. Então, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, de todos os santos. Né? As promessas feitas a outrem em nome de Deus comprometem a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divina. Então a gente sempre fala, né? Às vezes, eu juro por Deus que eu vou fazer isso, fazer aquilo, né? Então a gente viu que isto está, de certa forma, errado. Né? Lógico, não é um pecado mortal, assim, se é num contexto, digamos assim, um pouco mais simples, às vezes de brincadeira, né? Mas é um pecado venial, né? Que deve ser confessado, que deve pedir perdão a Deus e fazer o propósito de não mais voltar, né, a pecar. Então, esse é o segundo mandamento. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não falar o santo nome de Deus. E o terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Né? Como nós estávamos falando no último encontro, a palavra de Deus apresenta guardar o sábado, né? No Antigo Testamento, no Êxodo e no Deuteronômio. Mas, com a ressurreição de Jesus, nós temos um novo dia de guarda, que é o dia da ressurreição, o domingo, o primeiro dia da semana,
que é a nova criação. Em Cristo, a nossa vida ganha então agora um novo sentido, um novo significado. Tanto que os apóstolos também, pouco a pouco, foram deixando de guardar o sábado dos judeus para guardar o domingo, o dia da ressurreição. E o domingo era o dia que os cristãos então se reuniam para celebrar a palavra, para celebrar a Eucaristia, né, o que nós chamamos hoje de missa. Então, os discípulos já nos primeiros anos ali após a assunção, né, a ascensão, né, melhor dizendo, de Cristo aos céus, que os discípulos começaram a guardar o domingo ao invés do sábado. Então, já por tradição, foi guardado o domingo. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, o primeiro dia. Enquanto o oitavo dia é a criação completa, por Cristo, na sua glória da sua ressurreição. Então temos a plenitude da criação em Jesus, que passou por sua paixão e morte, a glória da ressurreição. E todos nós, quanto criaturas também de Deus, esperamos um dia esta ressurreição, esperamos ser novas criaturas em Cristo. Também falamos do tempo deste domingo, desse dia do Senhor, que deve ser um tempo de descanso, um tempo para estar em família, um tempo para vir à igreja, né? A partir do sábado de noite, já vale como primeiras vésperas, né, do domingo. Então, domingo é dia do Senhor, precisamos descansar, precisamos estar em família, precisamos ir na missa ou na celebração da palavra, no caso das pessoas do interior, né, do povo do interior, ou aqui na cidade, às vezes, por algum motivo ou outro. Então, a importância de estarmos, né, nos dedicando à palavra de Deus, a estarmos nos encontrando com Deus, né, no templo, né, em comunidade. Lógico, eu posso rezar para Deus onde eu estiver. Né? Se eu estiver sozinho em casa, minha oração, Deus vai estar escutando também. Mas também é preciso a oração em comunidade. O mesmo Jesus, quando partiu o pão, ele partiu o pão com seus discípulos, né? Estavam reunidos. Também lembramos, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. Então, a importância de estarem em dois ou mais. Então, esta celebração, como é importante vivenciá-la dentro da igreja, dentro de uma comunidade de fé. Tudo isso nós já falamos nos encontros passados, né? E hoje, então, inauguramos este segundo capítulo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é como se os mandamentos de Deus fossem resumidos em dois, né? As duas tábuas da lei. Primeira parte, que são os 3 primeiros mandamentos, como nós já vimos, é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. E a segunda parte, que são os outros 7 mandamentos, é amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Então, amar a Deus e amar ao próximo. E assim nós resumimos esses mandamentos da lei de Deus. Como diz o próprio catecismo, Jesus disse aos discípulos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o apóstolo Paulo lembra: quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De fato, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase: amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor que está o pleno cumprimento da lei. Bom, então, em resumo, é
o amor. O amor, ele explica, ele justifica tudo aquilo que nós fazemos e que deveríamos fazer. Então, em resumo, o amor ao próximo. E aí, lógico, para não ficar uma coisa muito nas nuvens, né? É preciso amar a Deus. É preciso amar ao próximo. Isso muito importante, muito bonito, né? Amar a Deus, amar ao próximo. Mas o que é amar a Deus? O que é amar o próximo? Né? Amar a Deus, nós vimos que mesmo se eu estiver às vezes com preguiça, né, com um sono, né, que vem, a gente precisa ir na Santa Missa, na Santa Celebração. Né? Que por mais que eu goste muito ali do meu dinheirinho, da minha família, quem está em primeiro lugar é Deus. Né? Então é Deus. Então, assim a gente ama a Deus com coisas, né, visíveis. Né? Porque a gente mesmo sabe. Como é que a gente vai falar, eu te amo, Deus, eu te amo, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, né, meus irmãos, se a gente não desse para o concreto da nossa vida. Né? De nada adianta, senão ia ser só palavras vazias, né, jogadas ao vento. Então, para dizermos que amamos a Deus, é preciso amar o próximo. E para dizer que amamos o próximo, é preciso viver esta caridade e este amor em gestos concretos, como estão expressos nos mandamentos, que nós veremos hoje. O quarto mandamento da lei de Deus. Qual é o quarto mandamento? Qual que é o primeiro? Honrar. Isso, honrar pai e mãe. Então, o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Tá aí a Sagrada Família, que aí eu acho que era até mais fácil, né? Honrar pai e mãe, né? Que o pai era São José, a mãe era Nossa Senhora, o filho era Jesus, né? Olha que bonito, né? Então, lógico, a Sagrada Família é modelo para a nossa família, para a nossa vida. E que bonito é que o primeiro mandamento dessa segunda parte, né, de amar o próximo, nasce na família. Nasce na família. Então, o primeiro mandamento dessa segunda parte é honrar pai e mãe. É amar o pai, a mãe e bem como os filhos, como nós veremos agora na sequência. Diz o catecismo: honrar pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Era-lhe submisso. O próprio Senhor Jesus lembrou a força deste mandamento de Deus. E o apóstolo Paulo ensina: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra pai e mãe. Tal é o primeiro mandamento com uma promessa para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. Então, honrar pai e mãe nesse respeito, neste amor mútuo, né, que nasce na nossa família, nasce no nosso berço, né, por assim dizer. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com o pai e a mãe, porque esta relação é a mais universal. Mas diz respeito igualmente às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Exige que se preste honra, afeição e reconhecimento aos avós e antepassados. E enfim, extensivo aos deveres dos alunos para com os professores, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para com os chefes e dos cidadãos para com a pátria e para com quem os administra e os governa. Mas atenção, vamos ler juntos este? Este mandamento também implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, todos aqueles que exercem
alguma autoridade sobre outrem ou sobre uma comunidade de pessoas. Muito bem. Então, o mandamento é bem simples. Honrar pai e mãe. Mas o mandamento se estende. Então, aí como nós vimos, a honrar. Sim, o filho precisa honrar o pai e a mãe. O que é honrar? É respeitar, né? Ser submisso, como Jesus mesmo era. Como assim ser submisso? Lógico, a criança tem 6, 7 anos. Tem ali o moleque já é adolescente, já tem seus 11, 12 anos. Ele não manda no próprio nariz ainda, né? Quem manda na casa é o pai e a mãe, né? Ah, não, eu sou cuidado pelos meus avós, então eu não preciso obedecer esses mandamentos. Não, também honrar o avô e a avó. Ah, não, quem cuida de mim é meu tio e minha tia. Honra então o tio e a tia. Ah, não, é meu padrinho e madrinha, nem parente meus são. Então honra o padrinho e a madrinha, né? Então é esse respeito, é esse respeito. Então, o que Jesus está querendo dizer? Não quer dizer que a criança deve ali ser como se fosse um mascote, né, da família, um cachorrinho. Não. Ele está tentando garantir a esta criança, a esse jovem, esse adolescente, este respeito com a família. E garantir na família também esta hierarquia, para que um ensine o outro. E ensine o que, primeiramente? O amor. O que a gente ensina na família? Que se não fizer a tarefa de casa, vai apanhar de cinta. Bom, às vezes, né, precisamos apelar, né? Às vezes, né, lógico, né? Igual aqui a gente pode até abrir um parênteses, né? O que a igreja diz sobre bater no filho, na filha, dar uma palmada na criança, apanhar de cinto? O que a igreja diz, será? O que vocês acham, vocês aqui? O que vocês acham que a igreja diz? A igreja é contra, a igreja é a favor? A favor. É. Então tem que bater na criança. Ixi, e apanhava também. Deus do livre. Exato, então o que a igreja. Pois é, hoje a gente vive uma sociedade assim que é muito como a gente diz, do mimimi, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a criança ali não entende. É, lógico, que a igreja então ensina. Às vezes, uma palmada, uma correção faz parte, é preciso. Um castigo, fala, olha, você fez errado isso, isso, aquilo. Por isso você vai ficar sem o celular, não vai poder ir jogar bola na casa do vizinho, não vai poder assistir TV, né? Então é sempre bom ter um cuidado, né? Lógico, não é, eu vou amarrar você na árvore, você vai ficar um dia sem comer e sem tomar água. Bom, acho que isso já não é educação, né? Eu vou te bater até sair sangue de você. Não. Aí você está espancando. Então tem uma diferença. A igreja não é a favor de que você humilhe o seu filho, de que você exponha ao ridículo, de que você, sei lá, faça alguma coisa assim que vai realmente machucar aquela criança, né? Você vai ficar nesse quarto escuro aqui durante um dia inteiro. Não. Então, também ali a criança. E o pior de corrigir é porque às vezes os pais não falam por que tá corrigindo, né? A criança tá ali chorando, eu vou bater em você até você parar de chorar, tá? Mas a criança nem sabe por que tá chorando, por que o pai tá batendo, por que tem que parar, né? Então é importante ter primeiro esse diálogo, né? A criança, ó, a mãe falou que não era para você sair sem pedir permissão. Porque se você sai sem pedir permissão, como é que a mãe vai saber onde é que você foi? Então você vai ficar de castigo, vai apanhar por causa disso, vai ficar de castigo por causa daquilo. Você entendeu? Entendi. Então beleza. Então vai ficar de castigo. Então a criança precisa realmente entender. Não é só
Ah, a criança derrubou um copo, quebrou, apanha, 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 apanha. Não. Às vezes a criança nem sabia como pegar, foi sem querer, né? Então, realmente é importante. Até a gente quebra, né? Daí a criança vai olhar, ih, mãe, mas você quebrou um copo também, eu vou bater na senhora. Pois é, daí a criança vai aprendendo essas coisas e vai, tipo, associando. Daí o que que a pessoa vai ter? Vai ter medo depois. Né? Vai ser coroinha, vai falar, meu Deus, e se eu derrubar uma coisa? E se eu... Não, jogando as coisas do armário no chão. E ela veio de lá e tudo embora, tudo embora. Então de lá chorou, ela foi arrumar. Ele veio de lá, pegou na mão dela e. Eu digo, Cristina, se você bater, vem bater. Acho que você tá, mas não também. Viu? Do mesmo jeito que ela fez, ele vem cá, bateu. É, criança, ela associa, né? Você tem que falar, não pode, porque aqui a mamãe lavou, arrumou. Sim. Primeiro, né? Mas ele chegou batendo, brigando, ele viu. Justamente. E esse honrar pai e mãe, que passa pela correção, que passa pela educação, né, dos filhos, ele, por que que é um mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bom, quem que é o nosso primeiro próximo? Aqueles que estão em casa, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, ali depois o meu sobrinho, meu genro, meu esposo, esposa, né? Então, às vezes a gente foca muito, como a gente vai falar também hoje, se der tempo, a gente fala muito, ah, pequei contra o meu esposo, a minha esposa lá, mas lá no sexto mandamento, né? Porque olhei para um outro homem, porque olhei para uma outra mulher, mas às vezes a gente esquece desse, né? De honrar pai e mãe também é honrar o esposo e a esposa, né? No sentido do respeito, no sentido de ouvir, no sentido de ter um diálogo, né? Por isso que esse mandamento ele meio que abrange, né, tudo, né? Como ali mesmo diz, né? Ah, o patrão e o empregado também. Ah, não honrei o patrão. O que é não honrar o patrão? Falar mal do patrão, inventar história, falso testemunho também, não cumprir a ordem. Pois é, porque você é funcionário. Seu patrão fala, arrume essa pilha de livro desse jeito. Você vai lá e arruma. Ah, mas eu não concordo. Bom, aí você vai ter que conversar e tudo, mas uma ordem é uma ordem, né? Então é preciso. E o patrão também, do mesmo jeito. Ele também peca neste mandamento se ele não honrar o funcionário. Se, por exemplo, ele falar, eu quero que você lave todas essas pedras e suje de novo. Bom, aí daí ele está avacalhando, né? Então ele também não está honrando aquela pessoa, ele está humilhando, está desrespeitando, né? Tá sendo autoritário. Então, também, um com o outro precisa estar em diálogo. Né? E até engraçado, o catecismo mesmo coloca do, da pátria. Né? Então, se eu não estou honrando o país onde eu moro, né, as eleições que tivemos agora, né, que é sempre aquela coisa, né? Quem perde fala, ah, foi tudo uma fraude. Daí eu, ah, não, agora eu ganhei. Não, agora valeu, então não foi fraude. Então, também precisamos honrar nesse nível um pouco mais geral de pátria, de governo, de líderes, né, de prefeito, enfim. Mas também esses líderes devem honrar para conosco. Né? O prefeito, vamos dizer assim, ofereceu 1 milhão de coisas, mas depois não fez nada. Além de ser mentiroso, não está honrando, né, com seus deveres, né, como governante. Então, este mandamento engloba todas essas dimensões. Por isso que aqui a gente falou, também implica da parte dos pais, da parte dos professores, da parte dos chefes, né? Também ali, falando dos professores, né, lembrando, os alunos, né? Ah, eu não honrei meu professor. Será que as crianças, os adolescentes, os jovens confessam isso? É tipo, nossa, eu briguei com meu professor, fiquei conversando na aula, né, não honrei, não fiz a tarefa de casa. Será que é pecado isso? Claro que é pecado. Né? Ah, é pecado mortal. Ah, eu não fiz a tarefa de casa um dia. Bom, daí não é pecado mortal. Mas eu nunca faço a tarefa, porque eu sou preguiçoso. Aí é pecado da preguiça. Né? Eu sempre
fico conversando na aula, eu sempre desrespeito o meu professor. Aí já é um pecado um pouco mais cabeludo, como a gente diz, né? Ah, uma vez aconteceu de eu chegar atrasado na aula. Ah, tudo bem. Agora sempre eu chego atrasado, saio antes, fico saindo na hora da explicação, né? Fico saindo, sei lá, para matar a aula. Também é pecado. Mas também da parte dos professores, do tipo, não preparei bem uma aula, né? Dei uma aula de qualquer jeito, não quis explicar, né, com mais atenção para aquele aluno que estava tendo dificuldade, né? Fui impaciente, briguei com a diretora da escola, com a comissão pedagógica, sei lá. Então, também os professores precisam arcar com as suas consequências, com seus direitos, com seus deveres, que também reflete isso neste mandamento. Então, a gente fala que o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Então, a gente pensa que é só coisa de filho e de pai e mãe. Não. Engloba toda essa dimensão desse amor e desse respeito mútuo. O valor da família, né? Então, aí nós temos a Sagrada Família. Deus quis ter uma família, né? Como é bonito, né, nós lembrarmos isso, né? Então, este mandamento também nos revela o valor da família. Família que hoje em dia está em crise também, né? Porque às vezes a gente não tem pai, a mãe a gente meio que é obrigado a ter, né? Por causa que a gente não é filho de chocadeira, né? Mas às vezes o pai hoje é uma figura um pouco mais sumida, né? Porque faz um filho lá e some, né? Faz um filho aqui e some. Então é um perigo realmente da nossa sociedade hoje. Então, a importância de valorizarmos a nossa família, né? Se a nossa família hoje é um pai e uma mãe, que bom. Se é um pai e uma madrasta, também preciso respeitar uma madrasta. É a mãe e um padrasto. Também preciso respeitar este padrasto. Então, também esse mandamento é reflexo disso. Mas a importância da família, de cultivarmos família. Lógico, não existe, como a gente diz, a família de comercial de margarina, né? Que tá lá o pai, tá lá a mãe, tá lá o filho, todo mundo acorda sorridente, passa a margarina ali no pão, toma um café da manhã ali, todo mundo feliz e sorridente, né? Lógico, é correria, e leva um para a escola, e um fica doente, e um acorda de mau humor, e outro acorda mais feliz, mas é a família, né? Então, olha que bonito esse ícone, também essa imagem, né? Ali Jesus trabalhando com São José, Maria também fazendo suas atividades, né? E Jesus aprendeu, né? É engraçado a gente pensar isso, né? Deus Todo-Poderoso aprendeu, né, com José e com Maria, né? Ali a lidar com o serrote, a ser caridoso, a ser carinhoso, a viver o amor, né? Porque é ali na família que a gente vive o amor, né? Como é que um filho vai querer viver o amor se ele vê sempre o pai e a mãe brigando? Se vê sempre o pai e a mãe discutindo? Se vê o pai e a mãe sempre trabalhando, 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 não descansa nenhum dia? Ou se vê só os pais vagabundeando, né, que não trabalha nunca? Como é que a gente vai dar esses valores às crianças se já em casa a gente não vive isso? Tanto que esse é um dos problemas desde a catequese e passa também pela sala de aula, né, imagino, né? Porque a gente fala na catequese, Deus é um pai que ama vocês, Deus o livre. Deus é pai? Eu odeio meu pai, eu não gosto do meu pai me bate, meu pai me xinga. Como é que eu vou chamar Deus de pai se a figura de pai que eu tenho dentro de casa é de um pai que não me respeita, que só me bate, que não me dá amor? Então, realmente é um conflito nosso, da nossa geração hoje, né? Eu, graças a Deus, tenho pai, mãe vivos, são católicos, tudo. Então já cresci numa família hoje, digamos assim, privilegiada, né? Mas tantas são as crianças hoje, adolescentes, que crescem numa família um pouco com falta de estrutura. Então, somos nós, os cristãos, que precisamos dar este valor à família e defender a família na nossa vida, no nosso contexto também. É isso que o catecismo também
nos esclarece. Nos nossos irmãos e irmãs, vemos os filhos dos nossos pais. Nos nossos primos, os descendentes dos nossos avós. Nos nossos concidadãos, os filhos da nossa pátria. Nos batizados, os filhos da nossa mãe igreja. Em toda pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso Pai. Então, todos nós somos irmãos e irmãs. Daí que as nossas relações com o próximo sejam reconhecidas como de ordem pessoal. O próximo não é um indivíduo da coletividade humana, é alguém que, pelas suas origens conhecidas, merece uma atenção e um respeito singular. Do mesmo modo, aqui a gente entra também no respeito mútuo, né, de todos. Então, todos merecem esse respeito, merecem esse cuidado. Porque quando a gente sai na rua, aquele dali não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, então eu não preciso respeitar. Não, ele é filho de alguém com certeza, talvez seja pai, talvez seja mãe, mas todos nós somos filhos de Deus. Então esse respeito que deve ser mútuo, que deve abranger a todos, uma atenção e um respeito. A família é a igreja doméstica. Então, também dentro da nossa casa, da nossa família, além deste respeito, deste amor, dessa educação, que são também palavras e expressões assim que ajudam também no crescimento da sociedade civil, também favorece a sociedade, digamos assim, religiosa, né? Como família, igreja doméstica. Então é na família que o filho deve ouvir pela primeira vez falar de Deus, falar de Jesus, falar então do Pai, do Espírito Santo, de Maria, dos anjos, dos santos, né? Do valor da igreja, do valor da catequese, né? Que aqui fica até um pedido, né? Para que as famílias abracem, né, este ser catequista também em casa. Porque senão a gente fala, não, isso daí é coisa de catequese, né? Não, ensinar o filho a rezar, ensinar a ler a Bíblia, isso daí é coisa que ele vai aprender na catequese. Então deixa para a catequista, para o padre ensinar. Não, a catequese não é aula de ensinar a rezar, ensinar a fazer isso, a fazer aquilo. Também rezamos e ensinamos na catequese, lógico, mas primeiro lugar que a criança precisa ouvir de Deus é em casa, né? Com o pai, com a mãe, com os avós. E aqui o valor dos avós é muito importante, né? Porque às vezes é o vovô, a vovó que ensina o neto ali a rezar uma Ave Maria, a rezar um Pai Nosso, a rezar uma oração do Anjo da Guarda. Então, como é importante nós rezarmos. Porque é até curioso, né? Quando nasce uma criança recém-nascido, a gente vai lá e já compra, nem existe, né? A gente às vezes até manda fazer ou compra pela internet. É uma camisetinha assim do Flamengo, né? Ou do Botafogo ou do Vasco. O recém-nascido, né, nem saiu do hospital ainda, mas já tá lá com a camisetinha do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Palmeiras, do Corinthians, sei lá, do time. Então, o pai, às vezes, geralmente o pai, né? Ou a mãe, ou alguém da família está sempre preocupado em que time que ele vai torcer. Não, vai torcer pro Flamengo, vai torcer pro Botafogo. Mas se preocupar em ser de Deus, às vezes a gente esquece, né? Deixa para depois, né? Então, escolher o time da criança a gente escolhe já no primeiro dia de vida. Agora, se vai ser batizado, se eu vou ensinar essa criança a fazer o sinal da cruz, se eu vou ensinar essa criança a ir na igreja, a se comportar na igreja na medida do possível, né? Então, a gente deixa para depois. Então, falta um equilíbrio ali, né? Não quer dizer que eu não posso ensinar meu filho a torcer para um time. Lógico, pode, tudo bem. Mas também é preciso ensinar que a família é a igreja doméstica. Ensinar que nós temos um Deus, que nós temos um Pai, que nós temos uma mãe, a Virgem Maria, né, os santos, os anjos. Então,
todo este cuidado dos deveres dos pais em educar e dos direitos também do filho de receber essa educação, dos deveres do filho de honrar pai e mãe e também dos direitos do pai e da mãe de serem respeitados, de serem ouvidos e de serem também cuidados na velhice, porque isso é uma coisa também que às vezes a gente não confessa. Será que nós estamos cuidando dos nossos pais que estão na velhice? Né? Ah, não, eu deixei meu pai lá no asilo e deixo que o asilo cuide. Que dó às vezes, né, que dá, né? Que bom que às vezes o filho se preocupa em dar um bom cuidado numa casa de apoio, né, como nós dizemos isso, porque eu sou filho único, trabalho o dia inteiro, não tenho como dar um cuidado 100% para os meus pais, por isso resolvi colocá-los numa casa de apoio, mas sempre que possível eu estou visitando, nem que seja uma vez por semana. Tá bom, a igreja não vai condenar isso. Né? Agora, se eu deixo lá, meu pai, minha mãe encostado lá, apodrecendo, né? Deteriorando, porque às vezes é essa a palavra mesmo, né? Muitos idosos às vezes estão abandonados, né? Porque não são ouvidos, porque não se sentem mais amados pelos filhos, pelos netos. Então também é um pecado às vezes que os netos cometem, né? Nunca visitei minha avó, nunca mais liguei para os meus avós, nunca mais rezei por eles. Então também este pecado também existe, né? Que a gente precisa colocar a mão na consciência. O quinto mandamento: não matarás. Aqui está a figura de Caim e Abel, né? Que Caim matou Abel. Né? Caim que mata Abel. Tá aí. Então, Caim mata Abel, e Deus vem ali, né? Fala: onde que está o seu irmão? Né? Eu, por acaso, sou o guarda do meu irmão? Né? Sei lá onde que ele está. Quanto que, na verdade, ele mesmo tinha matado, né, o próprio irmão. Então, o quinto mandamento: não matarás. Está escrito em Êxodo: não matarás. Esse é o mandamento. Mas olha o que Jesus nos diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. Né? Então, olha só a nova interpretação deste mandamento que Jesus mesmo trouxe. Jesus veio abolir a lei? Não. Está lá, ele falou, está escrito, não matarás. Porém, eu também vos digo. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será também réu no tribunal. Ou seja, não é só matar fisicamente uma pessoa. Igual às vezes a gente chega pro padre, né? Padre, eu não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo. Né? Bobeira, né? Então, não é um exame de consciência correto. Porque às vezes quando a gente está fazendo o nosso exame de consciência para confessar com o padre, a gente fala, não matar. Não, esse aqui eu não fiz. Que bom, né? Que bom. Mas o não matar não é só, eu fui lá, peguei uma faca e esfaqueei alguém, ou cometi um assassinato, ou não. Também é como o próprio Cristo disse, se irritou contra o irmão, desejou a morte do irmão em pensamento, né? Falou palavras que mataram aquela pessoa. Né? Quantas são as palavras que realmente matam o outro, né? Que ofendem, que né? Realmente matam aquela pessoa. Não. Pois é. Olha só. Pois é. Tirar a vida, mas às vezes você está matando o outro sem saber, sem nem achar que está matando. Pois é. Fulano está aqui com emprego, eu quero, e aí vou lá puxar o tapete do outro para poder ficar naquele lugar. Estou matando aquela pessoa. Pois é. Né? O direito dela trabalhar. Aquele direito. Sim. E muito tipo, muito.
lógico que é meio que lógica, porque que isso é um mandamento, né? Como a gente diz, está na segunda parte, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo exige esse mandamento de não matar, né? Por causa que o matar aqui é no sentido do egoísmo, né? Eu me sinto assim, aquela pessoa fez mal pra mim, eu vou lá e mato. Ou tipo, não gostei daquela pessoa, vou lá e falo alguma palavra ofensiva. Então, é o egoísmo que nos move a este matar o irmão. Que foi isso que moveu também na história de Caim e Abel. Né? O egoísmo, a inveja, de um foi mais aceito do que o outro, um foi mais querido do que o outro. Não, que Deus olhou mais para esse do que para mim. Então, se sentiu com inveja, se sentiu no direito, então, de tirar a vida do outro. E não é assim, né? Então, não matar. Sim, sim. Quantos são os casos, às vezes, né, de, como hoje é comum, infelizmente, né, de feminicídio, de, mosquitinho, de, de assassinato, por causa que realmente, ela me trocou por um outro homem, eu não aceitei isso, vou lá e mato ela, mato o marido dela atual, mato as crianças. Tanto. Se a gente liga o jornal, é só isso às vezes que aparece, né? Infelizmente. Então, para ver como o ser humano tá numa tá numa pobreza realmente existencial, né, como a gente diz, né? Porque não é nem capaz de olhar o outro como gente, né? Olha o outro como coisa, olha o outro como, né, um empecilho, às vezes, de eu conquistar as coisas que eu quero. Então, por isso que o compêndio também do catecismo resume este não matar da seguinte forma, né? A vida humana deve ser respeitada porque é sagrada. Desde seu início, ela comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador. A ninguém é lícito destruir diretamente o ser humano inocente. A legítima defesa faz-se a escolha de se defender e valoriza-se o direito à vida própria de outro e não a escolha de matar. Então aqui nós temos. Por que eu não posso, então, matar o outro? Né? Lógico, estamos aqui um pouco sendo drástico, mas é justamente por causa disso. A vida humana é sagrada. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Opa, que bom. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas o outro também é. O meu irmão ali também é. Aquele dali que me xingou também é. Né? Então, todos os nossos irmãos e irmãs são imagem e semelhança de Deus. Deus os criou também. Né? Então, como é que pode aquele ser humano que também faz parte da criação, que é meu irmão, eu querer o fim dele? Porque Deus também está nele. A gente não fala, somos templo do Espírito Santo. Se eu estou matando o outro, eu estou destruindo um templo do Espírito Santo. Né? Então, eu estou destruindo, por assim dizer, o próprio Deus. Porque o Deus, quando nos cria, ele sopra o seu Espírito Santo em nós e nos dá a vida. Se nós tiramos esse sopro da vida de outro, é como se a gente estivesse matando o próprio Deus, né? O próprio sopro de Deus na vida daquele ser humano. E daí entra, lógico, este problema, digamos assim. E a legítima defesa? Como é que fica? Né? É lícito eu tirar a vida de uma outra pessoa que está me ameaçando, que está com um refém, que está, sei lá, está apontando uma arma para mim. Né? Então, posso ou não posso? Então, a igreja entende que, em caso de legítima defesa, não é pecado. Né? Então quer dizer que está liberado matar qualquer um. Não, não é assim. É em legítima defesa. É quando não existe outra possibilidade de negociação. Né? Já tentamos ali o diálogo,
Mas não existe. Como é que você vai dialogar com um bandido, né? Por exemplo, o bandido está apontando a arma para você e sua família. Vamos dizer assim. Você pode imobilizar o bandido? Posso, porque eu tô atrás dele. Então, beleza. E se você conseguir, né? Primeira coisa é nunca reagir a um assalto, né? Mas no caso de legítima defesa, a gente primeiro pensa, eu tinha a opção de só imobilizar aquele bandido? Tinha. Mas eu preferi matar e dei uns 20 tiros na cara dele. Aí já não é legítima defesa, né? Aí é uma pessoa sanguinária realmente. Então, tem graus dessa legítima defesa também. Por exemplo, um policial, ele está defendendo o bem comum da sociedade, da justiça. Ele matou um bandido. Ele tem pecado mortal? Não. Ele matou um bandido pelas costas. Aí já é um outro assunto, né? Será que era bandido mesmo? Será que não era? Será que tinha agredido antes o policial? Será que não tinha outro meio de fazer isso? Então aí dá pano para manga, né, como a gente diz, né? Então, ou seja, o assunto vai longe. Mas em legítima defesa, no caso da polícia, né, caso venha a ser necessário, se pode utilizar a legítima defesa. Sempre falando, não é que a igreja fala, não, então agora está liberado tirar a vida dessa pessoa. Não. Não existe outro meio para contornar essa situação. Só tem isso. Então, é lícito, né? E aqui também, antigamente, no catecismo, no número 2267, falava sobre a pena de morte, né? Que às vezes é bem conhecida nos filmes e tudo, né? A cadeira elétrica, ou pena de morte por meio de um medicamento, né? No catecismo, antes de 2018, estava escrito de que a pena de morte é sim lícita para tirar a vida, digamos assim, de um marginal que vai fazer o mal a uma sociedade ou um grupo de pessoas. Então a igreja, digamos assim, era meio que a favor. Agora foi reformulado o catecismo e não. De maneira nenhuma a pena de morte deve ser posta em prática e deve ser então tirada, digamos assim, das constituições, de tudo que gira em torno dessa pena de morte. Então a igreja é totalmente contra. Seja cadeira elétrica, nem existe acho que mais, seja por injeção letal, né? Nenhum desses casos a igreja hoje em dia é a favor, porque ela acredita na pessoa humana, né? Até Jesus no alto da cruz perdoou os Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Perdoa um ladrão que estava ali do lado da cruz. Então a igreja também acredita naquela pessoa de maneira infinita, né? E garante a vida daquela pessoa, porque vai que até o final da vida, nem que esteja preso, né? Vai que lá no último dia de cadeia dela, ela se arrepende e volta para Deus. Não sabemos, né? Então, não podemos abreviar a vida de um ser humano por meio da pena de morte e tirar dele essa possibilidade de conversão, possibilidade de voltar à remissão dos pecados, né? Digamos assim. E, e é um pouco triste, né, isso, né? Porque a gente sempre diz aquele jargão, né, popular, né? Bandido bom é bandido morto, né? Antes ele do que eu. Né? Tem mesmo é que matar, porque senão vai estar aí assaltando as pessoas, vai estar aí matando inocente. Tem mesmo é que estar preso e bom seria se estivesse morto. Então, que tipo de ser humano somos nós se desejamos a morte de uma outra pessoa, né, por causa disso? Então, não, é que você não entende. Ele matou a minha filha. E você está dizendo que eu não posso matar essa pessoa. Pois é. Estou dizendo que não pode pagar com a mesma moeda. Né? E aqui, lógico, a gente às vezes entra no lado do. Imaginando essa situação, né? De um pai que quer praticar justiça com as próprias mãos,
porque um bandido matou a sua filha, a sua esposa ou alguém da sua família e ele quer se vingar e quer ir lá matar aquele marginal, aquele bandido. Né? Tipo, a gente se colocando no lugar desse pai, desse esposo, enfim, a gente pensa, cara, que injustiça mesmo, né? Realmente é algo muito doloroso, né? Mas não é assim que a gente resolve os problemas, né? Ah, você matou minha filha, então eu vou lá e mato você. Tá, mas ele também tem pai, então quer dizer que o pai vai vir matar. E assim, se fosse assim, a gente não ia parar mais, né? Então, é, a gente não faz justiça com as próprias mãos, né? Existem meios mais eficazes, digamos assim, de promover a justiça, de buscar promover a paz, e isso deve começar conosco mesmo, né? Mudando o nosso coração, a nossa conversão. Eu vou parar por aqui, porque já estamos chegando perto também das 8 horas, tá bom? Então deu para ver um mandamento e meio hoje. Faltou ainda um bom tanto, tá? Mas é bom que assim a gente vai conversando bem e nesse sentido mais prático da nossa vida. Então, iniciamos hoje essa segunda parte dos 10 mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo. Vimos honrar pai e mãe, que se estende bem mais do que só pai e mãe, e vemos já nessa introdução de que do quinto mandamento, que é não matar, vai além de tirar só a vida de uma pessoa, né? Também por meio de palavras, omissões, como a gente vai ver, e outros pensamentos também entram neste mandamento de não matar, tá bom? Vamos louvar a Deus, o Deus da vida, o Deus que nos trouxe a vida, para que também nós possamos testemunhar esta vida, dom de Deus. Que o amor que veio de Cristo possa se fazer remédio em nossa vida, os nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente, que esteve aqui presente, você que nos acompanhou aqui no online também. Deixe seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam também assistir à nossa Escola da Fé.